Olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Aqui é o Matheus Ramos Pro e esse aqui é o projeto Bíblia em 365, um projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. Para você que não consegue pegar a Bíblia fisicamente e ler, você quer melhor isso. Para você que tá dando esse tipo de prioridade, coloca aí no carro enquanto você tá indo pro trabalho, enquanto você tá voltando aí no ônibus e escute aí. Isso vai abençoar a sua vida, vai aumentar a sua fé. E hoje, dia 15 de novembro de 2021, é um feriado, né? No Brasil, pelo menos. E os capítulos iniciais são Ezequiel, capítulo 31 e capítulo 32. Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 31. O destino do Egito. No ano undécimo, no 11º ano, no terceiro mês, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: A quem és semelhante à tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas. Por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim, era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus ramos.
para que todas as árvores junto às águas não se exaltem da sua estatura, nem se levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, como os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto. Por sua casa cobri da profundeza da terra. Retive as suas correntes, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dele, e de todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando fiz passar para o além com os que descem à cova. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas, com ele, passarão para o além, a juntar-se aos que foram traspassados à espada. Sim, aos que foram ao seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Lamentação contra Faraó, rei do Egito. Capítulo 32. No ano duodécimo, no duodécimo mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: Estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos, que te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra. No campo aberto te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e te fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e deles se encherão as correntes. Quando eu te extingui, cobrirei os céus e farei ennegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos, quando se levar as nações, às terras que não conheceste,
a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante seu rosto. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não as turbará, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e a terra for destituída de tudo que a enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações. Sobre o Egito e toda a sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus. Os egípcios com outras nações no além. Versículo 17. Também no ano do 10º, aos 15 dias do primeiro mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, faze-a descer, a ela e às filhas das nações formosas, às profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos, no meio daqueles que foram traspassados à espada, eles cairão. A espada ele está entregue. Arrastai o Egito e toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe gritarão do além. Desceram e lá jazem eles, os incircuncisos, traspassados à espada. Ali está a Assíria com todo o seu povo. Em redor, todos os seus sepulcros. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu povo, em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles, os incircuncisos, desceram às profundezas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos traspassados, lhe puseram um leito entre todo o seu povo. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes
e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foram postos. Ali estão Meseque e Tubal, com todo o seu povo. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes de outrora que, dentre os incircuncisos, caíram e desceram ao sepulcro com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que, apesar do seu poder, foram postos com os que traspassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. E jazem incircuncisos com os que foram traspassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e os consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos traspassados à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os traspassados à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 18 até o 29. O contraste entre Sinai e Sião. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que
nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Salmos, capítulo 113 e capítulo 114. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, quem se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do povo. Faze que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! As maravilhas do Êxodo, capítulo 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que estais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Provérbios, capítulo 27, versículos 18 até o 20. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. É doido, meu amigo. Mais uma vez, esses provérbios lasca o bambu, hein? Códigos aqui, códigos que se você levar para sua vida só esses 3 provérbios, você entender o código e fazer o que está aqui, você muda de vida. Ó, que trata a figueira
O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Tem que cuidar, não é só plantar, tem que cuidar, entendeu? Para que você coma os frutos do que você plantou. Ó, o outro, 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem, ou ao homem. Por isso que Deus fala, né? Guarda o coração. Tudo que tá. A boca não fala que o coração não tá cheio, né? Tudo que você guarda no seu coração é o que você vai ser. O que você alimenta no seu coração é o que você realmente de fato vai ser. É muito interessante. O coração na Bíblia quer dizer o espírito, né? O espírito humano. E o 20. Nossa, é muito cabuloso o provérbio, tá doido. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Essa, acho que eu não preciso nem falar nada, né? Lesh Lehar.